Bom, nossa aula de geografia hoje, nós vamos falar um pouco sobre organização. Nós estamos falando dos povos nômades, né? E até mesmo os nômades que viviam andando de um lugar para o outro precisavam se organizar. Essa organização era necessária para que eles pudessem viver bem. Então, esses povos nômades, eles eram trabalhadores, mas eles não trabalhavam com o intuito de acumular. Eles trabalhavam para se alimentar e para se proteger. Todo grupo nômade que não era grande, era um grupo, estima-se que era um grupo com um pouco mais de uma dezena de pessoas. Eles tinham um líder. Esse líder, ele provavelmente, era uma pessoa guerreira, ele era mais habilidoso, ele tinha mais força, ele tinha um espírito de liderança para comandar esse povo. Quando eles se tornaram sedentários, esse grupo foi aumentando, formando então as primeiras aldeias. Então, com o tempo as aldeias cresceram e deram origem às primeiras cidades. Exatamente. Esse processo, ele foi lento demais. Levou muitos e muitos anos para que esse processo do nomadismo se transformasse em sedentarismo e do sedentarismo viessem a formar as primeiras cidades. Hoje as nossas cidades são formadas por milhares de pessoas. Naquela época, esses grupos eram pouco mais de dezenas de pessoas, os grupos nômades. Aqui nós temos um modelo de uma das nossas cidades, de uma cidade nesse mundo que nós vivemos, são formadas por um grande grupo de pessoas. E aí, uma das principais consequências da cidade foi a especialização do trabalho. O que é isso? As cidades elas foram crescendo, as pessoas começaram a se especializar para conseguir um trabalho melhor, tá? Até então, esses grupos humanos, eles tinham as suas tarefas para a sua sobrevivência. Com a formação das cidades, isso mudou. Foi necessário organizar tarefas de outra forma. Mas uma das principais consequências da cidade foi a especialização do trabalho. Não adiantava mais a pessoa saber caçar, pescar, ela tinha que saber uma profissão. Eles tinham que ter uma qualificação no seu trabalho. Ou ele estava desempregado, e aí aumentava mais a diferença social. Por quê? Algumas pessoas passaram a se dedicar nessa fabricação de utensílios, Outras foram para o comércio, outras tinham outras tarefas. E foi por isso que a vida na cidade deixou de ser igualitária. O que é isso, tia Dani? Ela deixou de ser igual a todo mundo, como era na época das tribos, como era na época do nomadismo. Na época do nomadismo, todos eles eram iguais. Mas com a formação da cidade, essa igualdade, ela mudou. Foi um processo que começou a se diferenciar entre as pessoas. E as pessoas, de acordo com a função que ela tinha na cidade, ela era considerada mais importante ou menos importante do que as outras. Aí começou então a surgir as diferenças sociais. Um dos locais em que esse processo ocorreu foi na região da Mesopotâmia. Gente, essa região da Mesopotâmia, ela foi muito bem organizada. Nossa, eram umas cidades riquíssimas e foi muito bem organizada. O governo lá, ele tinha um grande poder. Ele tinha um governo próprio, tinha funcionários, soldados, as pessoas que ajudavam o governante a organizar a cidade, a criar leis, a cobrar impostos, eram pessoas importantes na cidade. Nessas sociedades aí, a Mesopotâmia, que era muito organizada, que o governo tinha um grande poder, serviu de exemplo para outras cidades
que foram surgindo também. Algumas com uma forma de governo parecidas, outra com uma forma de governo nem tão parecidas assim. Aqui na Grécia, por exemplo, a Grécia foi uma cidade onde a participação da população era muito importante. A Grécia, a cidade grega chamada de Atena, ela faz parte da história, porque nessa cidade a população participava do governo, não era só pessoas escolhidas. O povo tinha muita importância no meio político. E aqui foi esse tipo de organização onde começou a democracia. O que é democracia? É o direito ao voto. Nessa cidade aqui, na Mesopotâmia, era um tipo de governo autoritário. As pessoas não tinham direito de escolha, elas tinham somente que obedecer. Já na democracia, as pessoas têm direito de escolher. Um exemplo aqui de uma explicação mais clara sobre democracia. O que é a democracia na Grécia Antiga, né? Que a Grécia Antiga não é a mesma Grécia de hoje. Naquela época, as pessoas estavam começando esse processo. Lógico que o direito ao voto começou a ser colocado em prática, mas nem todas as pessoas podiam votar. Hoje, na Grécia de hoje, como na maioria dos países do mundo, nós temos a democracia, onde nós podemos escolher os nossos representantes políticos. É muito importante, isso foi uma vitória muito grande para o povo. Hoje o povo escolhe quem ele quer na presidência, quem ele quer na prefeitura. Isso é democracia, não se esqueçam. Onde começou a democracia? Na cidade grega chamada Atena. Antes disso, era um governo mais autoritário. Era um governo onde as pessoas não tinham muito poder. As pessoas elas só obedeciam. E se não obedecesse, olha só que soldado mais raivoso. E eles castigavam muito as pessoas. Então, queridos, a democracia para nós foi uma grande vitória. A única coisa que nós precisamos é saber escolher os nossos representantes. Nós daremos sequência nesse assunto na próxima aula. Beijo, fiquem com Deus.